E aí, jovens aventureiros, tudo bem com a nossa guilda? Olha só, a nossa jornada de hoje vai mergulhar direto na história épica de um verdadeiro herói da fé. É a história de alguém que ouviu aquele chamado supremo do grande comandante, sabe? E entrou em ação de um jeito surpreendente. E o melhor de tudo, super animado. Vamos conhecer a grande missão de São Felipe Neri. Mas parando para pensar um pouquinho, o que exatamente faz de alguém um verdadeiro herói da fé? Será que é ter uma força física imbatível, estilo super-herói de quadrinhos, ou o poder de sair voando por aí? Na verdade, essas histórias incríveis dos mestres da vida cristã funcionam como grandes faróis brilhantes para orientar o nosso caminho. E o nosso herói de hoje atendeu a esse chamado usando habilidades fantásticas, provando que buscar a santidade é, literalmente, a maior de todas as aventuras. Missão secreta em Roma. O ano é 1534. Imagina o seguinte cenário. De um lado, a gente tem o centro de Roma super brilhante, cheio daquelas glórias da Arapazes e com palácios reais gigantescos e maravilhosos. Mas do outro lado, a escuridão total da miséria nas vielas mais abandonadas. E foi exatamente no meio desse contraste absurdo que um jovem que veio lá de Florença chamado Felipe bateu o olho e percebeu uma realidade bem dura. O campo de batalha espiritual estava armado, galera, e a missão dele era de altíssima prioridade. E sabe aonde esse nosso herói resolveu montar a base secreta de operações dele? Ele simplesmente ignorou aquele centro todo glamuroso e alugou um quartinho secreto lá em São Jerônimo, na Via Júlia, literalmente no meio da periferia. A estratégia dele era genial, levar o calor de Deus e aquela luz da esperança diretamente para o pessoal que estava mais esquecido e precisando de ajuda. Superpoderes, sorriso e caridade. Os golpes diários desse herói eram de cair o queixo. O primeiro superpoder dele, um sorriso super contagiante e um rosto amigável para fazer amigos assim, num piscar de olhos. O segundo poder era caridade concreta, lá no Hospital dos Incuráveis. Ele estava sempre levando um pedaço de pão e muito conforto para quem estava sofrendo. E o terceiro e mais incrível poder, a oração noturna profunda. De noite, a alma de Felipe entrava num diálogo tão forte, mas tão íntimo com Deus, que a cama dele podia ser o chão frio de uma igreja ou até as pedras de uma catacumba, que ele nem ligava para isso. Até o Papa Francisco lembra que Felipe era um apaixonado anunciador da palavra de Deus. A grande arma secreta do nosso herói, sem dúvida nenhuma, era a alegria. Ele pegava aquele pessoal carrancudo, pessimista e enfrentava tudo com um espírito super festivo. Com isso, ele virou um verdadeiro trabalhador no meio das almas, ensinando as virtudes cristãs do jeito mais divertido que alguém poderia imaginar. A guilda, o nascimento do oratório. Afinal, todo grande herói precisa da sua equipe, da sua guilda leal, né? E com uma espontaneidade absurda, Felipe começou a juntar os amigos para formar o oratório. E detalhe importante, não era um prédio chato ou um desenho no papel, não. Era uma comunidade vivinha da Silva que nasceu ali, no meio das barracas da periferia. Mesmo com todo o mau cheiro das ruas daquela época, essa equipe exalava um perfume maravilhoso de caridade concreta, encorajando todo mundo na fé. E a missão foi subindo de nível rapidinho. Começou com a chegada dele em Roma em 1534, até que em 1551 ele dá um salto gigante e se torna presbítero. Mas olha, virar padre não mudou nem um pouquinho daquele estilo alegre dele de ficar perto do povo nas ruas. Até que, lá em 1575, o Papa Gregório XIII aprovou oficialmente o que seria a semente da futura congregação. A guilda estava finalmente oficializada e pronta para tudo. O treinamento, a lição do mestre. Atuando como um verdadeiro sensei, Felipe passava para sua equipe a técnica mais difícil e poderosa de todas, a verdadeira humildade. O mantra de treinamento dele era sempre o mesmo. Ele vivia repetindo: filhos, sejam humildes e obedientes, sejam humildes e obedientes. Ele explicava que para ser um filho de Deus de verdade, a honra máxima não era só respeitar quem está acima na hierarquia, mas também respeitar seus iguais e inferiores. É querer ser sempre o primeiro a servir. E esse treinamento exigia muita prática, não era só teoria. Ele ensinava que a ação concreta de ir lá e obedecer ao sacristão ou ao porteiro na hora que eles chamam vale muito mais do que ficar isolado, trancadinho no quarto só rezando. O verdadeiro heroísmo espiritual exige que a gente pule para a ação no mundo real e faça a nossa parte quando o dever chama. O legado, o terceiro apóstolo de Roma. Nosso herói concluiu a missão terrena dele na madrugada de 26 de maio de 1595. Mas, gente, o impacto dele foi tão colossal que ele alcançou um status de lenda.
Há uns 500 anos, os grandes apóstolos de Roma são sempre lembrados como três: São Pedro, São Paulo e São Felipe Neri. É a prova absoluta de que a caridade genuína deixa uma marca que o tempo simplesmente não apaga. E como um baita grito de guerra, a mensagem final dele continua ecoando super forte. Não é hora de dormir, porque o paraíso não é para ociosos. É isso aí. A aventura da fé gasta muita energia. O reino dos céus definitivamente não tem espaço para preguiça, mas sim para a galera que tem coragem de levantar e agir com muito amor e serviço. É uma história fantástica que mostra como a busca pela santidade é a melhor e mais maluca aventura que a gente pode viver. E com muito respeito por essa jornada incrível, o nosso pedido permanece firme. São Felipe Neri, rogai por nós. Um exemplo luminoso de virtude que brilha até hoje. Bom, chegamos ao final de mais uma missão. E olha só, se essa história ajudou a entender melhor a fé e a ação de Deus, já capricha nesse like. Isso é super importante para o canal alcançar mais pessoas e recrutar novos membros para nossa guilda. E claro, quem ainda não fez a inscrição, aproveita agora e se inscreve no canal Catequista Felipe Lucas para ter acesso a todo o nosso arsenal. Vamos só recapitular rapidinho os passos oficiais da guilda. Primeiro, deixa o like. Segundo, se inscreve no canal. E terceiro, importantíssimo, ativa o sininho. Fazendo isso, ninguém perde as nossas catequeses e análises sobre fé, doutrina, Bíblia e espiritualidade. Para fechar com chave de ouro, fica uma pergunta para todos os jovens aventureiros que acompanham a gente. Já passou pela cabeça de vocês que a santidade poderia ser vivida assim, com superpoderes tão práticos como a alegria e a obediência? Quem tiver alguma dúvida ou até sugestões para os próximos temas, pode jogar aí nos comentários. Tudo é lido com muita atenção e a sua pergunta pode até virar a nossa próxima missão. Continuem firmes nessa grande aventura da fé e até a próxima!